Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, concurseiro! Boa noite a todos! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aí para mais essa Operação Papa Charles, focado aí na Polícia Civil do Ceará. Uma grande oportunidade, a oportunidade que você normalmente, eu sempre digo assim para os alunos que dizem assim, professor, não tenho mais idade para ser PM e tal, não sei o quê. Cara, tem Polícia Civil, tem Polícia Penal, aí o cara fica preso a um sonho que já passou. Então, aquilo ali só vai fazer ele perder mais tempo e terminar não passando em nenhum concurso. Eu sempre digo que não importa, faça concurso, cara. Usa aquele como um degrau, depois estuda para outro e vai embora, meu irmão. O que importa é você pegar, encostar a cabeça no travesseiro à noite, saber que amanhã de manhã você tem seu cargo público para dizer que é seu, beleza? Então, olha só. Deixa eu dizer logo uma coisa, antes de começar a nossa aula, deixa eu falar para você uma coisa. Não sei se você conhece o Rota PC Ceará, né? Então, que nada mais é do que dizer assim, um mecanismo, uma rota mesmo da sua aprovação para o concurso da Polícia Civil do Ceará, né? Então, ele traz aí, vamos dizer assim, um arcabouço de materiais que você não vai precisar estar pegando na internet, pesquisando, saber se aquilo está atualizado, se não está atualizado, se aquilo está válido ainda. Exatamente. E aqui vai ter tudo em um só lugar. É um caminho, é uma rota, é um programa. E aqui é um programa que, se você seguir o passo a passo, a única certeza que você vai ter é a aprovação. Professor, e nesse rota da Polícia Civil, eu tenho um quê? Veja, entenda que você, quando investir nesse Rota 360, você vai ter direito a um intensivão, prêmio,
as aulas, né? De uma maneira geral, todas do edital, atualizadas. Você vai ter direito ali a uma mentoria personalizada e um plano de estudo exclusivo. Você tem ali um plano de estudo, você vai ter uma mentoria ensinando algumas técnicas de estudo. Você vai ter o edital verticalizado, o VADMEC, que são as leis, videoaulas com teoria e exercício, raio-x por disciplina, né? Flashcards, guias gerais, livro digital, simulados gabaritados e PDFs unificados. Todos os PDFs ali unificados para você ter ali acesso a uma... Viajou, quer colocar ali no seu tablet, cara, você vai ter tudo em um PDF só. Não vai ficar precisando abrir um, fechar outro, abrir um. Ah, deixa eu ver o que é que eu... Não, tudo em um só. Só você aqui, ó, ir passando e fazendo aquela velha e boa leitura em uma viagem, em um passeio. Até mesmo durante as férias, o cara sabe que concurseiro não tem esse negócio de férias, só quando é aprovado. Mas, às vezes o cara quer dar uma relaxadazinha, aí o cara dá uma relaxada ativa, né? De manhã ali, tá com a família, mas antes o cara dá uma lidazinha só para quebrar aquele gelo e depois vai curtir a família. Então, é muito bom, muito fácil, muito prático. Ah, professor, mas é só isso? Não. Veja, não é só isso. Tem mais coisas. Então, ainda você vai levar, ó, de quebra, o último tiro, que são ali informações importantíssimas, são as dicas dos nossos professores do que pode cair de certeza na sua prova. Você tem o que objetivo, que é o site de questões nosso, né? Tem o School Black, que são os simulados comentados, e mais de 1000 questões comentadas. Todas 1000 questões comentadas. E também as aulas preparatórias para o TAF. Lembrando que tenho aí as aulas preparatórias para o TAF. Professor, mas e quanto é? Aí deve ser 1.000, 2.000, 3.000. Olha só que interessante. Era 1.297. Só que hoje, com um cupom chamado ROTAPCTE, olha só, vai ficar por 897. 897. Você pode parcelar em 10 vezes e de boa. De boa. Só eu quero. Aqui, ó. QR Codezinho. Aponta seu celular para esse QR Code. Caso contrário, se você estiver assistindo essa aula pelo celular, você tem na descrição do vídeo. E, por outro lado, aqui, ó, nos comentários aqui do lado, também tem um link que a nossa equipe vai deixar. Então, não tem nem para... Dá uma olhadinha aqui, ó, no comentário fixado aqui em cima. Se não tiver, vai estar aqui nos comentários. Então, pode ter certeza que você vai encontrar o nosso link de certeza. Beleza? Assim, é um excelente investimento. O aluno que investe nessa preparação não se arrepende. Se você quiser pesquisar, procure alunos que já adquiriram esse produto. Pode ter certeza que todos vão dizer satisfação 100%. Beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho para hoje? O que é que eu vou ter para hoje? O que eu tenho para hoje é exatamente o quê? Um direito constitucional e vou trabalhar com você as normas, a aplicabilidade das normas constitucionais. Beleza? De boa? Então vamos lá. Vamos aqui só organizar aqui o slide para a gente começar. Tá aí. Vamos lá. Olha aqui. Primeira coisa que eu gosto muito de mostrar para o aluno, aí você deve estar olhando aí suspeitando. Leia com calma a norma. Como assim, professor? Exatamente. Olha lá. Veja, toda essa questão de aplicabilidade da norma constitucional, sempre antes de resolver as questões, eu gosto de dar uma dica. Essa dica, esse macete que eu vou passar agora para você, vai dar para responder menos uma questão do nosso exercício. Sério, professor? Só uma? Pois é, porque é uma coisa mais atual. É uma norma que não é muito cobrada, é um tipo de norma, uma espécie de aplicabilidade que não é tão cobrado, mas eu vou deixar ela para o final. Como sempre, o professor tem essa preocupação. Então, nas outras, a gente vai utilizar a classificação de José Antônio da Silva, que ele traz o seguinte, que as normas constitucionais elas são divididas em 3. Normas de eficácia plena, contida e limitada. Só que a limitada ela se divide em 2. Normas de princípios programáticos e normas de princípios institutivos. Então, sempre eu peço para que o aluno faça isso aqui, ó. Leia com calma a norma. Então, a questão vai trazer a norma e vai perguntar qual é a classificação dela. Então, você vai ler. Leio, né? Se você, depois que leu, você consegue aplicar o preceito, ou seja, aquilo que ela está determinando, só pelo que está escrito,
Se a norma já traz algo, traz um direito, eu posso exercer aquele direito diretamente? Se puder, pode ter certeza que ela é o quê? Se sim, vai ser uma norma de aplicação imediata. Se é norma de aplicação imediata, só pode ser plena e contida. Por que imediata? Porque eu não preciso de uma lei regulamentadora. Eu não vou precisar. Se caso contrário, eu não puder aplicá-la, vai ser uma norma de eficácia limitada. É assim que funciona. Você agora vai fazer uma segunda pergunta. Segunda pergunta diz assim, ó: existe a possibilidade de que, caso edite uma lei, ou seja, seja criada uma lei, essa norma fique restrita no sentido de contida. Será que tem? Se por acaso ficar restrita, é uma norma de eficácia contida, porque ela ficou restringida. Caso contrário, se não ficou, é uma norma de eficácia plena. Pronto. É assim. Leu a norma. Se consiga aplicar, beleza. É uma norma de eficácia limitada. Se por acaso existir uma lei e essa lei trouxer uma restrição, né, conter algum preceito, já sei que vai ser contida. Caso contrário, vai ser plena. Sério. Fechou. Olha agora. Já na norma de aplicação imediata, que eu preciso de uma lei para regulamentar aquele preceito, aí você vai ver o que a norma está dizendo. Ó. Se a norma busca traçar um plano de governo, ou se a norma está ordenando a criação de um órgão, institutos ou regulamentos. Toda vez que uma norma de eficácia limitada estiver buscando um plano de governo, estiver indo atrás de algo, objetivando algo, ela vai ser chamada, ó, se traça um plano de governo, ela vai ser chamada de uma norma de eficácia limitada programática, porque ela está se programando. Caso contrário, ela vai ser uma norma de eficácia limitada de princípios institutivos. Instituir, meu aluno, é criar. É criar princípios institutivos, nada mais é do que criar. Pronto, vai ser esse macete. Agora eu quero trabalhar com você o seguinte. Vamos agora responder algumas questões, certo? Mantendo o foco aqui. E sempre, sempre, sempre lembrando dessa tabela. Lembrando desse esquema. Tá joia? Vou lá, deixar na tela para você. Sempre, sempre, sempre lembrando desse tema. Olha lá, vamos lá. Assinale a opção que apresenta um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Então, vamos lá. Para ser de eficácia contida, a norma tem que o quê? Restringir. Normalmente, quando a norma quer restringir, ela traz um termo salvo, ou algo do tipo salvo, ou traz exceto. Sempre vai trazer algo que vai restringir, certo? A Constituição lhe dá o direito por completo, só que ela joga uma vírgula e restringe para algumas pessoas. Vamos lá. A lei disporá sobre a criação. Sabe por que eu estou rindo? Porque fica muito na cara. Ó. A lei vai dispor, olha lá, futuro. Ou seja, é um programa, é algo que vai ser feito. Ó, a criação. Criar algo. Então, a lei vai dispor sobre a criação. Então, é uma norma, né, de eficácia limitada de quê? De princípios institutivos. Letra B. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade de transportes coletivos urbanos. Acabou. É plena. Eu não preciso de só dizer, ó, você tem 65 anos? Tem? Pronto, então, se você tiver 65 anos, você tem gratuidade nos transportes públicos e acabou. Não precisa dizer, só vai ter se por acaso tiver pai, mãe vivo. Claro que não, né? Olha agora, olha lá. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Olha lá. O que é que significa isso? Eu só vou ter direito de greve quando essa lei for criada. Então, ó, olha o nome, ó, criada. Então, é o quê?
limitada. Porque eu preciso de uma lei para exercer esse direito. Olha a letra D. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Também aqui é limitada. Por quê? Porque ela vai dizer aqui, ó, sua criação, tá vendo? Ó, sua transformação. Sacou? Então é limitada. Eu preciso de uma lei para regulamentar. Então sobrou para a gente a letra E, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tá vendo aqui? O que é a contida ou restringível? A nossa Constituição dá o direito a todos, ó. Até onde eu estou riscando aqui, ela está dizendo que todo mundo pode exercer o quê? Qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora, desde que eu atenda às qualificações profissionais que uma lei vai estabelecer. Por isso que ela se tornou contida. Por isso que ela se torna contida. De boaça? Show? Vamos de novo. Olha lá. Inciso 21 do artigo 7º da Constituição da República diz que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de, no mínimo, 30 dias, nos termos da lei. Olha agora. Ó. O mínimo, todo mundo, olha só o que a nossa Constituição está dizendo aqui para você. Ela está dizendo que você tem direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Sacou? Pronto. Ela está lhe dando um direito. Só que a partir de agora, olha o que ela está dizendo, ó. Sendo no mínimo, olha só, o que ela está fazendo aqui? Tá o quê? Restringindo. Sendo no mínimo 30 dias. E se o mínimo é 30 dias, como é que eu vou saber o máximo? Vai estar nos termos dessa lei aqui. Então, essa é a ideia. Perceba que ela trouxe o mínimo e a lei vai trazer o máximo. Então, ela faz o quê? Ó? Quando eu tenho um mínimo aqui e quando eu tenho um máximo aqui, o que é que eu fico limitado, é? Eu fico limitado? Não, eu fico preso. Eu fico contido. Eu fico restringido ao mínimo de 30 dias e ao máximo a lei vai trazer. Por isso que é uma eficácia contida. Por isso que é uma eficácia contida. Bem de boa. Vamos seguir, ó. A Constituição Federal, lá no parágrafo 7º do artigo 37, diz assim, ó. A lei disporá. Veja, deixa eu dar um bisu. Só entre a gente mesmo. Ninguém escute. Você vai olhar o verbo. Se o verbo for no futuro do infinitivo, pode marcar sem medo. Veja, vá por mim. Leu e tiver o verbo no futuro do infinitivo, pode ter certeza que é limitada. Pode ter certeza. Aí você vai terminar de ler para saber se é de princípios institutivos, se vai criar alguma coisa ou vai traçar um plano de governo. Esse é um macete. Mas, ó, se tiver disporá, criará, regulamentará, ó, tudo futuro do infinitivo. Limitada. Então, ó, sabe o que é que eu fazia já? Vi isso aqui, eu vou olhar as alternativas. Ela botou aqui, pragmática. Oxi, que é isso? Ó, já vou logo para a letra A. Mas vamos ver qual seria a limitada, ó. Sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo e emprego da administração direta e indireta que possibilita o acesso a informações privilegiadas. Então, ó, disporá sobre os requisitos. O que são requisitos? Ó, disporá. Então, vai o quê? Vai criar os requisitos. Se vai criar os requisitos, então eu tenho aqui de princípios institutivos. De princípios institutivos. Acabou. Simples assim, como tudo na vida. A vida é que a gente complica. Olha outra aqui, ó. A norma constante no artigo 5º, inciso 20 da Constituição, em verbos. Ninguém ó, poderá, aí aqui o aluno tem que ter cuidado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Professor, o verbo está no futuro. Sim, meu amigo, mas veja, por acaso a norma está dizendo que vai ter que ser criada uma lei, ou uma lei vai fazer isso, ou uma lei vai fazer aquilo? Não, meu amigo. Só está dizendo para você o seguinte, olha, vem cá, tu
Se lá na frente, olha lá, se lá no futuro alguém quiser obrigar você a permanecer associado, você não é obrigado. Isso é o quê? Uma garantia plena. É uma garantia plena. E acabou. É uma garantia plena. Sacou? Quando ele usou ali o termo poderá, é no futuro. Mas veja, para ser de princípio, de ser limitada, eu tenho que pensar o quê? Que sempre ela vai trazer o termo lei. Cuidado que também na contida traz lei, viu? Aí é onde muita gente fala, se vier o termo lei é porque vai ser limitada. Às vezes a lei vai conter ou a lei vai limitar. Um dos dois. Sacou? Então aqui, ó, norma de eficácia plena. Vamos seguir. Sobre as normas constitucionais, é correto afirmar que as que disciplinam direitos fundamentais podem ser de eficácia plena ou limitada, mas jamais contida. Não, não. É o contrário. Pode ser plena ou contida, todos os direitos fundamentais, mas jamais limitada. Pois é. As normas que disciplinam direitos fundamentais têm aplicação imediata. Se tem aplicação imediata, só pode ser plena ou só pode ser contida. Só pode ser plena e só pode ser contida. Jamais limitada. Porque a partir, se for limitada, lascou. A gente vai ter ali uma limitação nos direitos fundamentais e não pode. Certinho? Então aqui, errado. As conhecidas como norma de eficácia contida caracterizam por ter condições de produzir efeitos imediatos. Opa, sim, as contidas têm efeitos imediatos. Só que o que vai acontecer? Podendo, porém, a lei posterior reduzir a sua abrangência, ou seja, conter, restringir. Perfeito a letra B. Perfeita a letra B. As de eficácia limitada dependem de regulamentação por lei. Sim. Não podendo até superveniência desta irradiar qualquer efeito, ainda que na qualidade de vetor hermenêutico para interpretação de outras normas. Errado. Veja, mesmo as normas de eficácia limitada, a doutrina diz que elas têm efeito social. Então, mesmo que a norma seja de eficácia limitada, eu preciso de uma lei lá no futuro ser criado para regulamentá-la, ela já tem um tipo de eficácia. Ela tem a eficácia social. Inclusive para o quê? Criação de programas de governos. Também como vetor hermenêutico. O que é vetor hermenêutico, professor? Vetor de interpretação. Eu posso criar outra norma usando como base aquela que é de eficácia limitada. Ficou claro? Vamos lá. As de princípios programáticos são espécies de normas de eficácia limitada, que traçam esquemas gerais de órgãos, instituições e entidades. Não, não. De princípios programáticos é programa de governo. É algo que eu vou buscar. São programas. Essa daqui que traça esquemas gerais de órgãos são de princípios institutivos. São de princípios institutivos. A Constituição Federal de 1988 representou um marco histórico na afirmação de direitos fundamentais no Brasil, comparando-se com as constituições anteriores, principalmente pelo rol extenso de direitos e garantias fundamentais estabelecidos. Sobre o tema, a Constituição Federal de 1988 determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação, o quê? Imediata. Cuidado que existe aplicação imediata e aplicabilidade plena, contida e limitada. São coisas diferentes. A plena e contida, essas sim. Aí essas duas têm aplicação imediata. Olha que interessante. A limitada não tem aplicação imediata, só a plena e a contida. Então, cuidado para não misturar. Já teve bancas de concurso que fez aí uma pegadinha, foi no concurso da PM de Alagoas. Tem um concurso da PM de Alagoas, acho que foi o 2018 ou foi o 2021, agora eu não lembro. Que ela fez essa troca e muitos alunos rodaram, né? Ela tem essa distinção. Show? Nos termos do artigo 26.1 da Constituição da República de 88, estão excluídos entre os bens dos estados. Vamos lá.
as águas superficiais e as subterrâneas, né? Pertencem aos estados. Fluentes emergentes e em depósitos, ressalvadas. Opa, olha a palavra que surgiu aí. Ressalvadas, né? Neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. O que aconteceu? Ela está dando um direito para o Estado, não está? Só que quando chegou aqui, ela restringiu, ó, colocou aqui uma ressalva. A partir do momento que ela coloca uma ressalva e diz que essa ressalva vai ser trazida por uma lei, eu tenho uma norma de eficácia contida. E norma de eficácia contida, ela é o quê? Norma de eficácia contida, ela é de aplicabilidade, o quê? Imediata, letra T. Letra T. Show? De boaça? Questão número 8. O artigo 20, no caso aqui 9 da Constituição, prevê os recursos minerais, inclusive do subsolo, são bens da União. Ó, simples assim, está dizendo assim, ó. E os recursos minerais, inclusive, né, do subsolo, são bens da União. Veja, está restringindo alguma coisa? Não. Está dizendo que vai criar alguma coisa? Não. Está dizendo que está traçando um plano de governo? Não. Acabou, meu aluno. É norma de eficácia plena. Acabou. Simples assim. Em julgamento de recurso extraordinário, 436.997, que é o recurso extraordinário de agravo regimental, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o atendimento em creche e o acesso à unidade de pré-escola à criança menor de 5 anos de idade não pode fundar-se em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, ou seja, discricionário. Isto porque o sistema de ensino municipal é constitucionalmente regido por norma de eficácia o quê? Vamos lá, que norma de eficácia seria essa? Vamos lá. Submetida ao princípio da reserva do possível? Não. Ela é contida, ou seja, tem aplicabilidade indireta, imediata e reduzida? Não. Ela é para ser direta e imediata. Então já está errado aqui, está errado aqui. É limitada? Não, não pode ser limitada. De forma alguma. Não é limitada. É plena. O que regulamenta o ensino municipal é plena, ou seja, tem aplicabilidade direta, imediata e integral, e que não se submete ao princípio da reserva do possível, letra D. Vamos lá, deixa eu conversar aqui com você, porque aqui já envolveu um pouquinho sobre direitos sociais, aí eu preciso trabalhar isso com você. Entenda uma coisa, meu aluno, os direitos sociais, eles são direitos que, para serem implementados, o Estado precisa de dinheiro, de muito dinheiro. Então, em alguns casos, o Estado, ele diz assim, olha, eu estou quebrado, estou sem dinheiro para implementar esse direito social. E ele alega isso através de um princípio utilizado nos direitos sociais, que é princípio da reserva do possível. Você lê assim, princípio da reserva do financeiramente possível. Não é assim quando a gente fala que está sem dinheiro, eu estou sem reserva, sacou? Então, é por isso que é da reserva do possível. E, de fato, o Estado ele pode alegar que não vai implementar um direito social porque não tem grana. Ele se ampara sobre isso. Só que tem um detalhe, meu aluno. Esse princípio da reserva do possível é um princípio discricionário, porque ele vai avaliar a conveniência e a oportunidade. Só que tem um pequeno probleminha. O Estado ele não pode alegar reserva do possível no caso da educação, porque a educação é uma norma de eficácia plena, principalmente com relação a essa creche. Então, o Estado ele vai ter que fornecer creche aos menores de 5 anos de idade e acabou. Não pode dizer, eu não vou poder criar mais essa creche por conta disso, porque eu não tenho dinheiro. Não, não, não. Só para você ter ideia, eu moro numa cidade chamada Marechal Deodoro. O bairro onde eu moro é chamado Massagueira. Se quem conhece aqui Alagoas, tem Praia do Francês, aí tem a Massagueira, são vizinhos, né? Aí é Marechal Deodoro, onde a República nasceu. Cara, rapidinho aqui, onde eu moro, tem 3 creches. 3. Um aqui embaixo, outro atrás e outro do outro lado. Rapidinho. Olha só. E sem contar que tem lá na BR, que tem uma BR mais na frente. Então, assim, tem muita creche. Já por conta disso, porque o Estado ele não pode alegar, dizer que não vai fazer creche porque não tem dinheiro.
Ele não pode. Então, ele não pode alegar essa reserva do financeiramente possível. Beleza? Porque é a norma que trata disso, que a criança menor de 5 anos tem que ter direito à creche, é de eficácia plena. E acabou. Plena. Beleza? Isso aí foi um julgamento, né, que houve lá no STF. Show de bola? Vamos seguir. Sob a ótica da classificação doutrinária e com base na Constituição Federal Brasileira, assinala a alternativa que representa uma norma constitucional de natureza programática. Olha lá, programática. É garantido o direito de propriedade. É plena. É plena. Olha só. Aí aqui o aluno peca, né? Ó. É plena a liberdade de associações para fins lícitos. Parei. Quando ele trouxe vedada, o que é que ele está fazendo aqui, meu aluno? Bora, eu sei que você já sabe. Quando ele está dizendo que está vedado, ele está fazendo o quê? Ele está restringindo, dizendo que não pode ter a de caráter paramilitar. Então, aqui ela é de eficácia contida. Eficácia contida. Garantido direito de herança é plena. A lei penal não retroagirá. É o quê? Contida. Porque, olha, eu trouxe a palavra salvo. Ó, são palavras que você vai se ligar. Ó, vedada, salvo, exceto. Então, sobrou aqui, ó. A ordem social tem como base o primado no trabalho. E como objetivo, ó, não é programático, eu não estou tendo um objetivo, ó, futuro. Então, bem-estar e justiça sociais. Show de bola. Muito legal essa questão. Muito, muito mesmo. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa daqui, meu aluno, sou bem sincero, é a que mais cai no concurso. Chega a ficar aqui até sem graça. Eu vou deixar você terminar de ler? Ah, vou deixar não, você já sabe. Falou em, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações profissionais. Eu já sei que é o quê? Que é eficácia contida. Muito simples, muito simples. Olha ele aí, ó, José Afonso da Silva. Ele disse assim, ó, em sua obra clássica, chamada de Aplicabilidade das Normas Constitucionais, formulou a classificação das normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Assinala a alternativa que reflete hipóteses de norma constitucional de eficácia limitada. Vamos lá. Constituem objetivos, ó. Não é um objetivo? Não é algo que eu vou buscar? Não é algo que eu quero buscar? É um objetivo. Então, aqui, ó, programática, limitada programática, já matou. Vamos ver as outras, ó. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que país estrangeiro, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Aqui é contida, sacou? Ó, desde que, está trazendo uma condição contida, é contida. O alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, é plena. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, aí, salvo nos casos previstos em lei, tá? Aqui é contida. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aqui é contida. Olha como fica fácil. Eu tenho certeza que você está falando, eu demorei tanto tempo para entender isso e não conseguia, mas agora... Pois é, eu digo a você, eu sempre trago uma maneira, porque assim, eu sempre tive dificuldade de estudar, de aprender, né? Então, eu tinha que criar mecanismos para facilitar meu aprendizado. E hoje, eu faço o quê? Eu ensino isso para os meus alunos, né? Então, vamos seguir. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a norma constitucional segundo a qual a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada é de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Não, não pode ser direta, porque se é limitada, não pode ser direta. Se é limitada, só pode ser indireta. Só pode ser indireta. Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. É de eficácia plena, de aplicabilidade imediata. Acabou. Fechou aqui. Fechou. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa daqui é plena? Não, ela é contida. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Não, ela é limitada. Ela é limitada, porque eu tenho aqui nos termos da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É uma norma de eficácia plena. Não existe exceção. Plena.
O artigo 5º, inciso 12, olha ela de novo. Aí tá aqui, ó. Na Constituição Federal estabelece que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial e nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. A última parte, tá vendo aqui, ó, a última parte do dispositivo transcrito, que permite a redução, olha que interessante, falou reduzir, veja, ó, salvo, reduziu. O alcance da norma constitucional pela atividade do legislador infraconstitucional corresponde à classificação doutrinária de quê? De norma de eficácia contida. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu fico muito feliz com isso. E lembra que eu falei para você que tinha uma questão que não ia dar para a gente responder com aquele macetezinho, mas eu trouxe ela por fora. Por quê? Deixa eu explicar para você. A nossa Constituição Federal tem o que a gente chama de ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. E são situações, porque, entenda, era uma Constituição anterior, quando foi 88 surgiu outra Constituição, ela não podia ser trocada uma por outra, assim. Então, precisou ser criado regras de transição de uma Constituição para outra. E essas regras de transição ficou onde? Lá no finalzinho da nossa Constituição, que são essas ADCTs, ó, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Sacou? Então, o que aconteceu? Nesses atos, tem algumas normas que hoje elas estão lá na Constituição, mas elas, vamos chamar assim, elas morreram. Sim, elas morreram. Não tem eficácia plena, não tem eficácia contida e nem tem eficácia limitada, porque simplesmente elas morreram. Morreram. Acabou. Não tem mais. Porque já foi executado aquilo. Por exemplo, lá tinha dizendo que a gente ia escolher a forma de governo. Né? Se queria república, se queria monarquia. E isso aconteceu lá em 93. Eu lembro. Até da propaganda eu lembro. Né? Lá em 93 teve uma propaganda, passava propaganda eleitoral, dizendo, vamos escolher, vamos fazer com que o Brasil volte a ser uma monarquia. Aí o pessoal, não, a monarquia era isso, era aquilo, não sei o quê, não pode não, é um absurdo. Eu lembro que o pessoal fazia ali as propagandas, né? Aí o que aconteceu? Quando foi em 93, houve a eleição. E a gente escolheu o quê? Presidencialismo e república. Acabou. Será que ainda a gente pode? Será que tem outra norma lá nas ADCTs dizendo que daqui a algum tempo vai ter que ter essa nova votação? Não. Então, o que foi que aconteceu? Essa norma constitucional, ela se exauriu. Ela não tem mais. Ela não existe mais. Está lá, mas não tem mais função nenhuma. Simplesmente ela se esvaziou. Beleza? Então, existe essa classificação aqui, ó. A norma pertencente ao ato das disposições constitucionais transitórias que determinou a realização do plebiscito para a escolha da forma e sistema de governo no Brasil pode ser classificado como norma o quê? Constitucional esvaída, ou seja, esvaziada, né? Ela já, ou se não, exaurida. Ou exaurida, pode também chamar como exaurida. Né? Então, foi uma classificação, vou deixar um pouco na tela, foi uma classificação muito comum, né? Foi uma classificação que, aliás, não é muito comum, mas, em vez em quando, as bancas gostam de fazer aquela velha e boa pegadinha, né? A banca sempre vai querer dar aquela pancada. Show de bola? Então, eu espero que você tenha aí, né, gostado de nossa apresentação e quero dizer para você o seguinte, olha lá, veja, eu tenho aqui que apresentar para você, né, para a gente fechar aqui nossa live, o Rota 360 aqui da PCTE, né, que é um Rota e a gente vai estar com um valor promocional hoje à noite. A gente está aqui com bônus para você, um cupom de desconto, certo? Eu vou mostrar aqui o cupom de desconto para você dar aquela velha investida, né, nos seus estudos. Então, tá aqui, ó. Você vai entrar com o link que vai estar, ou você escaneia esse QR Code,
ou ele vai estar aqui, ó, no bate-papo, ou vai estar aqui no link fixado ou na descrição. Tem em algum lugar aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar, vai colocar seu nome, e-mail, vai se identificar, e lá vai ter um lugar dizendo assim, você tem um cupom? Aí você vai lá e vai colocar Rota PCCE. Beleza? Você vai colocar lá e vai ter um desconto e vai ficar por 800, né? E 97. Detalhe, tá vendo aqui no cantinho, ó? Posso dividir em até 10 parcelas. Cara, vai ficar por um troquinho, 80, 90 conto por mês. 90 conto para você construir o seu futuro. Beleza? Então, meu aluno, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Fala guerreiro, fala guerreira, por cá professor Jobson. Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre emprego e correlação de tempos e modos verbais, tá? Verbo é um assunto que gera problema para muita gente, verbo é uma dificuldade, porque quando a gente vai estudar verbo existe uma complexidade muito grande por trás ali dos conteúdos, então a gente precisa ter o máximo possível de atenção. Mas antes de entrar no meu conteúdo, senhoras e senhores, eu gostaria de lembrar que você que está assistindo essa aula pode fazer sua matrícula no Rota PCCE, tá? R$ 89,70, que é o valor que está aparecendo aqui no card, beleza? É um valor, senhoras e senhores, que dependendo da cidade em que você more, você gasta isso aí para comer uma pizza, 2 pizzas no mês. Pronto, 2 pizzas no mês. Se você paga ali R$ 45, R$ 50 uma pizza com a taxa de entrega, o Rota PCCE são 2 pizzas por mês. Eu gosto de fazer essa comparação e já deixar isso claro no início, porque às vezes a gente não reflete, e eu vou fazer essa pergunta agora, senhoras e senhores, e reflitam um pouco sobre isso. Às vezes a gente tem pena de gastar, a gente tem pena de investir, porque gastar e investir são coisas diferentes. A gente tem pena de investir no nosso futuro, e aí eu lhe pergunto, quanto vale seu futuro? Quanto vale seu futuro? Seu futuro não vale 10 vezes de R$ 89,70, porque se não valer eu tô preocupado. Eu tô bem preocupado com você, porque o seu futuro vale muito mais do que isso. E aqui, no Rota PCCE, a gente tem o Intensivão Premium, a gente tem mentoria personalizada, edital verticalizado, o Vadmecum, que é uma mão na roda, teoria, exercícios, raio-x por disciplina, flashcard, livro digital, simulado gabaritado, PDFs totalmente unificados, enfim, tem uma infinidade de coisas, certo? E ouso dizer ainda que dentro do Rota PCCE você ainda leva correção de redação. A gente sabe que prova discursiva, ela é um elemento crucial, né? Prova discursiva é algo que faz muita diferença na nossa vida e a gente precisa se preparar da melhor forma possível. E aí, senhoras e senhores, dito isso, eu gostaria de vir para o meu material. Vamos lá, vem comigo, bora aqui. Pronto, vamos lá. Vamos tratar um pouquinho sobre tempos verbais, beleza? Já vamos lembrar que quando as senhoras e senhores falam de tempos verbais, eu preciso lembrar que eu tenho pretérito. Pretérito é o passado, né?
eu tenho o presente e eu tenho o futuro, tá? Eu tô passando essa parte mais teórica logo agora no início, porque normalmente o pessoal tem dúvida e é um negócio assim que não me custa fazer, tá? E aí, senhoras e senhores, o que eu gostaria que fosse lembrado é, fora os tempos, eu tenho também os modos verbais. Professor, mas destrincha aí os modos, porque eu sou gramaticão, eu sou teoricão, eu gosto de pegar a teoria muito destrinchada. Não vou destrinchar muito, porque não é esse o propósito deste encontro, tá? Mas vou colocar aqui para vocês o básico. Quando eu falo de modos verbais, senhoras e senhores, eu estou falando das possibilidades que o verbo tem de estabelecer ali uma relação de sentido dentro do enunciado. Os modos, tá, são infinitivo, gerúndio e isso aqui são, perdão, tô falando aqui de forma nominal, ó, ao doido. Vamos lá, quando eu falo de modos verbais, eu tenho modo indicativo. Fessou, o senhor tá doido no começo da aula já me dando um susto? Tô não, guerreiro. Imagina aí você gravar 96 aulas em 8 dias. Olha que legal que fica a sua cabeça. É o meu caso hoje, no momento em que eu estou aqui conversando com as senhoras e com os senhores, tá? Modo indicativo, modo subjuntivo. Beleza. Professor, mas aí esse negócio que o senhor colocou aí, porque o senhor tinha colocado aí uma outra informação. O que eu tinha colocado para você são formas nominais do verbo, tá? Professor, mas eu preciso saber essas formas nominais do verbo? É bom, tá? É bom, porque quando você conseguir identificar que o verbo está em uma forma nominal, as senhoras e os senhores vão perceber que ele não vai ter ali uma outra flexão. Ele não vai ter um outro tipo de flexão, a não ser, por exemplo, uma flexão de número, no caso do particípio, tá? Eu tenho infinitivo, eu tenho gerúndio e eu tenho particípio. Beleza? Eu tenho infinitivo, eu tenho gerúndio e eu tenho particípio. Professor, mas qual é o assunto da aula? Tempos verbais. Beleza? Tempos verbais. O foco aqui deste encontro com as senhoras e com os senhores é tratar única e exclusivamente sobre tempos e modos verbais. A gente vai ficar aqui no modo indicativo e no modo subjuntivo, tá? Deixando claro para as senhoras e para os senhores que quando eu falo de modo indicativo, eu tenho um modo verbal que traz ali para mim certeza, tá? E quando eu falar com as senhoras e os senhores sobre subjuntivo, eu tenho dúvida, eu tenho hipótese ou eu tenho possibilidade, certo? Eu gosto sempre de deixar claras essas três situações, porque às vezes vocês vão olhar para o subjuntivo e pensar assim, professor, tem só dúvida, só hipótese, negativo. Possibilidade também vai aparecer no subjuntivo. Ou então, professor, eu nunca vi ninguém falar de hipótese ou possibilidade, só vi falar de dúvida. Pois agora grave, beleza? Que existe aqui a hipótese e a possibilidade, porque normalmente esse subjuntivo, normalmente, não estou dizendo que sempre, tá? Não é sempre, mas esse subjuntivo ele pode vir acompanhado ali do se antecedendo ele, né? Se tivesse dinheiro, já teria comprado o Rota PCCE. Parcela no cartão, viu? Dou só o toque. Mas o que eu quero dizer é, o se ele pode aparecer ali como um elemento determinante, um elemento condicionador do subjuntivo, tá? Porque subjuntivo pode ser uma hipótese, tá? E quando eu falo aqui ainda dos tempos, senhoras e senhores, voltando aqui um momento para o tempo, o pretérito, ele me permite ter três possibilidades, tá? O pretérito mais que perfeito, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, tá? Professor, eu preciso saber destas três possibilidades. Precisa, é crucial.
que você saiba essas 3 possibilidades, tá? O presente, ele é muito peculiar, porque o presente é um só, mas eu posso ter o presente do indicativo, beleza? Eu preciso me lembrar disso, e eu preciso também levar em consideração que eu posso ter o presente do subjuntivo. Então, presente eu tenho 2 possibilidades. Presente do indicativo e eu tenho o presente do subjuntivo, beleza? E aí se lembre do que eu acabei de explicar para as senhoras e para os senhores. Subjuntivo representa dúvida, hipótese ou possibilidade, beleza? Tudo bem. Professor, tem algum bizu? Tem algum bizu? Cara, normalmente o presente do subjuntivo, se você me perguntar, eu vou dizer para você o seguinte, olha, normalmente esse presente do subjuntivo, ele é precedido pela partícula que, e ele aparece dentro de oração subordinada, tá? Jobson, é sempre a mesma coisa? Sempre é muito tempo, tá? Mas em geral é isso, beleza? Presente do subjuntivo, ele vai nos dar aí essas situações, tá? Professor, então posso dizer que o presente do subjuntivo pode aparecer dentro de uma oração subordinada substantiva? Pode. Não há nenhum tipo de impedimento, tá? Ele pode aparecer dentro de orações subordinadas substantivas. Isso aí não tem absolutamente nada que impeça, tá? Um ponto importante é que ou ele vai me expressar, e aí é uma coisa que as senhoras e os senhores precisam prestar atenção, tá? Ele pode, no caso, falando aqui do presente subjuntivo, tá, por favor. O presente subjuntivo, ele pode expressar uma ideia de desejo também. Então, eu posso ter ali uma ação, tá, que pode, né, acontecer, tá? E aí é sempre lembrar, o subjuntivo sempre vai dar essa ideia de possibilidade. Não esquecer disso. Ah, professor, mesmo quando é a situação aí que o senhor falou de negócio de desejo, sim, sempre pensar ali na questão das possibilidades, tá? Nunca olha para o subjuntivo e pensa ali certeza, tá? Essa certeza ela vai ficar ali para o indicativo, beleza? E quando eu falo de futuro, senhoras e senhores, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito, certo? Professor, sou obrigado a saber. É importante que você saiba. Isso pode não, isso vai fazer muita diferença ali na hora da tua prova, tá? Passei aqui um panorama bem básico para as senhoras e para os senhores, sem muito aprofundamento, para a gente poder ir aqui para as questões e ver, de fato, como é que a FUNESS vai cobrar isso das senhoras e dos senhores, tá? Peguei aqui questões de 2022, 2018, 2023, se eu não me engano foi isso, foi 18, 22, 23, as questões que eu peguei aqui, tá? Agora, gostaria de lembrar a todos e todas que estão assistindo essa aula que a UES, ela não é uma banca muito instável, no sentido de, pô, professor, o senhor pegou aí questão de 2018, já não é mais assim. Negativo, tá? A UES, ela não é uma banca de muitas mudanças. Beleza? Ela não é uma... Como é que eu posso dizer? Ela não é uma banca que muda muito ali o padrão de questões, tá? Então, fica tranquilo por eu ter colocado aqui questões de 2018, tá? Vamos lá, vamos embora. Primeira questão aqui. O tempo e o modo do verbo destacado na frase estão corretamente identificados em... Vamos aqui, olha só. Essa primeira questão, ela é uma questão que ela vai exigir que você observe aqui desinência. Cara, falou de tempo e modo, tu vai olhar para desinência, tá? Jobson, eu não sei o que é desinência. Guerreiro, guerreira, desinência é a parte final do verbo, certo? Tu vai olhar para desinência. Professor, me dê um exemplo aí.
desinência vá. Desinência vá, tá? Eu vou pegar vá e eu vou pegar... eu vou pegar só a vá mesmo. Andava, falava, tomava, enfim, cavalgava. Esse vá, essa desinência aqui, ela me dá uma ideia de ação que está no pretérito. Só que se eu perceber, ela me dá uma ideia de ação que está no pretérito, mas não é um pretérito que eu tenho certeza que ele foi concluído no ato antes do ato da fala. Então eu vou chamar de pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que as senhoras e os senhores não conseguem precisar. O que é isso, professor? Dizer com precisão que aquela ação foi concluída. Beleza? Quando isso acontecer, pretérito imperfeito. Professor, mas se eu puder dizer, se eu tiver certeza ali, eu consigo indicar que aquela ação foi concluída antes do ato de fala, pretérito perfeito. E se a ação tiver sido concluída, professor, antes do pretérito perfeito, existe essa possibilidade? Existe, tá? Essa possibilidade é o caso que entra aí no que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, beleza? Tudo bem? Professor, o pretérito, então, é só eu pensar dessa maneira? Inclusive, cara, sempre que você pensar no pretérito mais que perfeito, pensa nas terminações ara, era, ira, tá? Ara, era, ira, ara, era, ira, ara, era, ira. Professor, ara, era, ira sempre? Estudara, dormira, comera, ara, era, ira. Estudara, comera, dormira, ara, era, ira. Pensou nisso, tu identifica o pretérito mais que perfeito. Cuidado só para não confundir, por gentileza, com o futuro do presente do indicativo. Falei aqui que era ara, era, ira, beleza? Futuro do presente do indicativo é ará, erá, irá. Comerá, comerá, escreverá e dormirá. Então, cuidado com ara, ará. Ara, pretérito mais perfeito. Ará, futuro do presente do indicativo. Beleza? Então, só cuidado com isso. Professor, como é que eu vou diferenciar um do outro? O futuro, ele vai ter acento. Fará. Escreverá. Dormirá. O futuro vai ter acento, beleza? Pretérito mais perfeito não tem acento, futuro tem acento, beleza? Outra coisa, ainda aqui falando de desinência, que as senhoras e os senhores precisam ter muito cuidado, é o que diz respeito ao pretérito, imperfeito, tá? Ao pretérito perfeito, perdão, ao pretérito perfeito indicativo e ao futuro do presente do indicativo. Jobson, não estou entendendo, diz aí. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa que confunde muito as pessoas é o am, tá? Escreverão, e aqui escreverão. Professor, tem diferença? Tem. Escreveram, pretérito perfeito, ação concluída. Já o ão vai me dar a ideia de futuro, beleza? Jobson, então eu sempre vou olhar para essas desinências que o senhor está falando? Exatamente. Olha para a desinência, olhando para a desinência, no geral você não vai ter problema não, tá? Professor, eu tenho que gravar? É bom, é interessante, tá? Mas vamos aqui. Cerca de 2.000 mulheres iranianas estavam presentes, pretérito perfeito. Olha só, eu já falei que a terminação vá, ela é uma terminação ligada ao pretérito imperfeito, então a alfa está errado. Bravo. Se as condições permitissem, aqui eu tenho pretérito imperfeito do indicativo negativo, porque eu tenho o se, né? O se, ele me levanta aí a questão da dúvida, senhoras e senhores. Então, o permitissem aqui, ele está no
subjuntivo e não no indicativo. Por isso que quando eu fui começar a aula para as senhoras e para os senhores, eu trouxe aqui logo no início da aula a diferença entre indicativo e subjuntivo, porque isso é um negócio que dá muito problema, tá? Então, não esquece, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, hipótese ou possibilidade, tá? Vamos lá. Então, bravo também tá errado. Delta, sua morte deflagrou uma onda de reações contra o Irã. Se o subjuntivo expressa dúvida, hipótese ou possibilidade, e eu percebo que o verbo me dá uma certeza, o verbo está no indicativo. E eu tenho uma outra coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Se essa ação foi concluída durante o ato de fala, eu preciso prestar atenção no seguinte: não é imperfeito, é perfeito. Então, isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo, tá? Muito cuidado com isso. Professor, então eu preciso sempre lembrar: perfeito, ação concluída. Imperfeito, eu não consigo dizer que aquela ação foi concluída. Procede? Procede, guerreiro. Se você está assistindo essa aula, ficou com essa dúvida, é exatamente dessa maneira que você pode pensar, beleza? Portanto, só me resta como gabarito Charlie. Ó o que eu disse, ó. Ara, era, ira, ora. Aqui eu tenho fora, né? Esqueci do ora. Que droga, me perdoa. Aqui eu tenho o pretérito mais que perfeito do indicativo. Opa, ação concluída antes do pretérito perfeito. Verdadeiríssimo isso aqui, tá? Indicativo por quê? Porque eu tenho certeza, é uma afirmação, né? Eu não tenho aqui nenhuma possibilidade. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional, eu diria que até fenomenal. Espero que as senhoras e os senhores tenham conseguido aí entender essa primeira questão, tá? Tempo verbal não é uma coisa que você vai pegar ali numa primeira aula e, meu Deus, vou papirar aqui, vou destrinchar e vai ser tudo incrível nessa primeira aula. Vai não, viu? Deixando isso bem claro. Tempo verbal é um negocinho capcioso. Tempo verbal é um objeto do conhecimento que coloca você ali numa situação de sanhaço mesmo. Não se aperreie com isso, porque é bastante natural, tá? Segunda questão aqui, senhoras e senhores, diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a forma flexionada do verbo ir. O que acontece muito quando você tem aí que identificar a forma flexionada do verbo? Normalmente, o verbo ir, isso aqui é um bizu, tá? Já abre o olho. Normalmente, o verbo ir, ele pode ser confundido em algumas situações com o verbo ser. Beleza? O verbo ir e o verbo ser podem ser confundidos, dependendo de como eles forem colocados aí. Vamos logo marcar aqui na questão. Pelo que tudo indica, vai. Um povo que foi, talvez seja, e se for esse o caso, tá? Jobson, o que vai mudar aí nessa questão que o senhor está explicando? Eu não peguei o bizu ainda, não peguei a ideia, não consegui compreender. O que vai mudar aqui é a conjugação, só que um aspecto específico da conjugação, que é o propósito da aula. Vai mudar o tempo e vai mudar o modo verbal, tá? Se você olhar para delta, aqui em delta você vai ver o seguinte: se for esse o caso, é uma injustiça. Eu tenho o verbo ser, né? Aqui nesse verbo ser, por exemplo, eu tenho o verbo ser no presente do indicativo. Professor, beleza, peguei. Então, aqui é o verbo ser. Então, Charlie também vai ser o verbo ser. Seja. Só que aí, veja você. Eu tenho uma palavra antecedendo esse verbo. Eu tenho aqui uma palavra, senhoras e senhores, que me dá a ideia de dúvida, né? Se essa palavra, ela me dá aqui uma ideia de dúvida, então, esse verbo aqui, ele vai estar no subjuntivo. Então, ele está no presente. A gente precisa prestar atenção nisso, tá? Ele está no presente do subjuntivo. Beleza?
Professor, entendi. Então, B de bravo. O que tem no B aí? Um povo que foi capaz de metabolizar sem dramas nem tumultos a prisão de Lula. Bravo. Eu tenho uma ação que foi concluída antes do modo de fala. Opa, só que aqui não é ação não. Olha só, aqui é uma característica. Então, eu tenho aqui o verbo ser. E esse verbo ser, se você perceber, ele está no pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, eu não posso, não devo e não vou ver de outra forma. Tranquilo? Portanto, senhoras e senhores, aqui só me resta o item A de alfa como gabarito. João vai para casa. Quando eu digo João vai para casa, eu preciso, talvez você olhar, professor, mas aqui é uma locução verbal. Cara, mas aí lembra que numa locução verbal, senhoras e senhores, você conjuga o verbo auxiliar. O verbo principal, ele não vai contar para brincadeira. Por quê? Porque ele fica numa forma nominal. Aqui, por exemplo, terminação R, ele está no infinitivo. Então, ele não vai ter tempo ou modo aqui, não. Beleza? E aqui, professor, vai permanecer. João vai permanecer calado. Perceba que quando eu tenho aqui o verbo permanecer, ou o verbo vai, o verbo ir aqui, ele vai assumir, preste muita atenção nisso, o que eu tenho ali na locução. Beleza? Jobson, eu não consegui entender. Vamos lá. Se você pegar o verbo ir e for conjugar, você vai perceber que o vai, ele é um verbo que ele está na terceira pessoa, do singular, mas ele está no presente do indicativo. Beleza? Então eu tenho aqui um verbo, senhoras e senhores, no presente do indicativo. Importante que as senhoras e senhores prestem atenção nisso. Professor, não. Mas aí se fosse, professor, se fosse o futuro, ele vai? Não, ele irá, né? Ele irá. Nós iremos. Beleza? Tudo bem? Então aqui, presente. Se fosse futuro, seria irá permanecer. Cuidado na locução, predomina naturalmente, porque só ele é flexionado. Predomina, importante lembrar, predomina o tempo verbal do verbo auxiliar. Tranquilo? Bora lá, mais uma. Mantendo o mesmo modo do verbo em destaque na frase. Quando existir sinalização, oi, tá aqui a frase, beleza? Professor, então eu posso me basear só na frase, eu não preciso ir para o texto, não, numa situação dessa? Não precisa ir para o texto, tá? Se você perceber aqui, existir, certo? Preste atenção, porque vai ter situações em que você vai ter que ficar muito atento. Você vai ter que ficar muito atento no que diz respeito aos tempos e modos, porque vai ter situações em que tu vai ficar assim, opa, terminação R, infinitivo, beleza, tranquilo. Mas aí, para eu botar no pretérito imperfeito, eu preciso ter o seguinte cuidado. Jobson, peraí, o senhor está falando que eu tenho que ter cuidado. Só que aí o pretérito imperfeito do verbo existir são dois. Eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo e eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo, professor. E essa desgraça desse conteúdo é muito horroroso porque é muita coisa para lembrar. Eu sei. Mas quando a banca te perguntar e ela não delimitar ali o modo, dá preferência ao subjuntivo, tá? Se ela não te especifica o modo, dá preferência a buscar o subjuntivo. Professor, por quê? Porque normalmente dentro dos contextos comunicativos, em que a US, isso é uma característica da US, isso não serve para outra banca, por favor. Quando a US ela faz esse tipo de questão, ela dá uma preferência normalmente ao subjuntivo. Por isso que eu estou te dizendo que vale para o S.
não vale para outra banca. Tô deixando isso claro, repetindo. Ah, professor, o senhor tá sendo grosso. Não tô, cara. É porque se eu não falar dessa maneira, vai ter gente, ah, mas ele falou. Não falei. Beleza? Vamos lá, Jobson, então, beleza. Então, vamos lá. Existiria, tá no pretérito imperfeito? Negativo. Se eu olhar para o existiria, eu vou ver que eu tenho futuro do pretérito. Opa, professor, o futuro do pretérito é um tempo que depende de outra coisa acontecer para que ele seja concluído. Confere? Confere demais. Confere demais. Beleza? Professor, e o existiu? O existiu, professor. O senhor vai me dizer que o existiu é o quê? O existiu tá errado, porque o existiu é pretérito perfeito. Beleza? Pretérito perfeito. Ah, detalhe, tá? O existiria é o futuro do pretérito do indicativo. Esqueci de botar isso, vou colocar logo para evitar problema. Existiu o pretérito perfeito do indicativo também. Existia, professor, peraí, não, mas o existia é brincadeira. O existia é o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Professor, mas ela não pediu o pretérito imperfeito? Pediu, só que olha como a US é bandida. Ela vai te colocar, tá? Ela vai te colocar numa situação... Às vezes ela vai te colocar na sinuca de bico. E aí a gente consegue. Aqui, por exemplo, se a gente brigasse, dava bom. Professor, por que dava bom? Porque o existia é o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Só que é o pretérito imperfeito do quê? Do indicativo. Eu não disse que a US ela dá preferência ao subjuntivo? Foi por isso que nessa questão ela considerou o subjuntivo. Aí aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, nesse item A, beleza? Aqui eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza, tudo bem. Aí por isso aqui que a gente tem o item A como gabarito, tá? Bora mais uma. Para a gente fechar essa aula, essa próxima questão, ela não é difícil, tá? Essa próxima questão, ela é mais uma questão de atenção do que de outra coisa, tá? É bem, tipo assim, vou ler com atenção e vou matar a questão com tranquilidade. É mais ou menos isso, tá? Você mata ali de boa, de boa mesmo, tá? Vamos lá. Leia o trecho abaixo e em seguida escolha a opção que preenche corretamente com verbos no futuro do presente do indicativo. Cara, falei no começo da aula, vou voltar aqui para vocês não dizerem, pô, professor, não vi o senhor falar. Cara, falei, ó, ará, erá, irá, orá, beleza? Vou até colocar aqui o orá também. Orá, beleza? Porque ele é um ponto importante, tá? Então ele tá me pedindo, ó, reduz, reduzirá, estende, estenderá, autoriza, autorizará. Então eu vou procurar isso, reduzirá, estenderá e autorizará. Então, gabarito aqui é alfa, beleza? Reduzira, pretérito mais que perfeito. Estendera, pretérito mais que perfeito. Autorizara, pretérito mais que perfeito. Reduziria, vamos lá, reduziria vai ser o quê? Jobson, eu não sei, professor, reduziria, não consigo entender. Futuro do pretérito do indicativo, estenderia. Futuro do pretérito do indicativo, autorizaria. Deixa eu ir anotando, né? Futuro do pretérito. Pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Reduzia, estendia, autorizava. Falei lá na primeira questão da aula. Se você assistiu com atenção, você vai lembrar.
pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Beleza, tudo bem. Senhoras e senhores, vem cá. É isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas. Acho que foi o que? 35 minutos de aula. Eu acredito que com a pouca teoria que eu dei aqui e a maneira como eu fui resolvendo as questões, vocês conseguem, de forma autônoma, dar continuidade aos estudos. E eu espero ver as senhoras e os senhores no Rota PC. Lembrando, R$ 89,70, apenas 10 parcelas de R$ 89,70. Espero ver as senhoras e os senhores estudando conosco, se é que ainda não estão matriculados e matriculadas. Beleza, tudo bem? Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Fiquem com Deus e vamos juntos.